Olá pessoal, estamos em mais um episódio do nosso podcast Mente Aberta com o Dr. Jader Ferraz. Sou Jader Ferraz, médico, pós-graduado em psiquiatria. Além disso, sou gestor médico, sou palestrante e speaker, sou professor de universidade, professor de especialização e agora, no mundo digital, também estamos falando sobre saúde. O nosso podcast visa o quê? Visa um momento para falarmos sobre saúde. O interesse nosso é que mais e mais pessoas tenham acesso a informações de qualidade e que a gente não fale somente de saúde mental, mas a saúde como um todo. Vamos receber inúmeros convidados da indústria farmacêutica, colegas médicos, familiares de pacientes, pacientes e cada vez mais pessoas que queiram falar sobre o processo da saúde humana. Hoje a gente recebe um colega a qual eu tenho uma enorme gratidão, porque lutou com a gente lá atrás, desde o início, foi colega de cursinho, Rafael Lins. Eu quero, por favor, Rafa, te agradecer de novo ao vivo, né? Enfim, para que a gente possa falar sobre esse assunto, eu vou te dar a palavra, claro, mas iniciar o nosso diálogo com esse agradecimento. Primeiro, parabéns a nós, sem dúvida nenhuma, porque a gente, durante muito tempo, se dedicou para estar, graças a muito esforço e a Deus, ao nosso esforço e aos nossos familiares, para estarmos num momento de carreira que a gente se encontra, mas parabenizar pelo trabalho que você vem feito de uma forma muito sensível, muito humana, e o paciente sai do consultório com essa sensação de bem-estar, de que está sendo bem cuidado. E aí, Rafa, por favor, se apresente. Vou pedir só ao pessoal, por favor, para curtir, compartilhar e comentar. A gente precisa desse crescimento orgânico, a gente precisa fazer esse motor girar, o aplicativo, o YouTube precisa saber que a gente existe um algoritmo por trás, enfim. Curta, compartilhe, comenta, estou pedindo isso e a gente vai pedir ao final também, mas vamos dar um espaço para a Rafa se apresentar, por favor, Rafa. Maravilha, meu amigo. Eu te agradeço muito aí também pela oportunidade de estar aqui contigo. A gente tem aí uma história aí de quase 20 anos. Eu estava contando hoje, Jader. Quanto tempo? São quase 20 anos de história aí. Sim. Desde a época do cursinho, lutando juntos aí, estudando, batalhando. Entramos na faculdade aí no mesmo período, formamos no mesmo período, né? Isso foi muito legal. Sim. E me apresentando aqui, eu sou o Dr. Rafael Lins, sou médico formado pela Universidade Federal da Bahia, fiz pós-graduação em tratamento da dor, sou especialista em acupuntura e, mais recentemente, aí, ao longo dos últimos 3 anos, ali no meio da pandemia, eu comecei a me encantar pelo estudo da cannabis medicinal e me tornei um estudioso aí da cannabis medicinal, né? E estou aí mergulhando no tema e prescrevendo, tendo minhas experiências aí com meus pacientes. Sou chefe do serviço de dor de um hospital aqui em Camaçari e também sou sócio fundador da clínica Lins e Lins, né? Tenho a minha clínica onde eu faço tratamento de dor, acupuntura, atendo aí ao público. E tô aí com essa carreira aí de já quase 11 anos de formado, né, Jader? Sim, exatamente. Já ultrapassamos a marca dos 10 anos aí. Comentei hoje com uma aluna, tô na segunda década, então estamos na segunda década, exatamente. Então, pessoal, vocês estão vendo, hoje o assunto é um assunto muito interessante. Vamos falar de cannabis medicinal, um assunto muito intrigante. Nós temos muitas dúvidas. Conversando anteriormente com o Rafa, a intenção é a gente falar de uma maneira leve, abrangente, e a gente precisa fazer com que mais pessoas tenham acesso a informações claras, de maneira objetiva, de uma maneira transparente. O nosso intuito é que cada vez mais as pessoas tenham consciência do que é a medicação, de como essa medicação pode existir, coexistir em tratamentos. Mas antes da gente falar dessa parte positiva, vamos deixar o pessoal um pouco mais curioso. Por que medicina? Como é que você decidiu isso aí? Eu sempre começo com uma pergunta pessoal para a gente poder depois entrar na área da medicina em si. Mas por que medicina? E aí? Nossa, muito legal. Então, eu decidi fazer medicina quando eu estava na 7ª série, né? Na época que a gente tinha a 7ª série. Mudou, né? Tudo mudou. Mudou depois as séries e tudo. Mas, assim, na 7ª série do nosso antigo ensino fundamental, estudando o corpo humano, estudando as células, os ossos, os músculos, e eu sempre tive muita facilidade para poder compreender e memorizar as informações e tudo. E sempre gostei de gente, né? Sim. Sempre fui um cara, assim, que... mesmo quando era ali a criança, adolescente, conseguia conversar com todo mundo, de todas as idades. Nunca tive dificuldade assim para me relacionar com as pessoas e a medicina tem tudo a ver com pessoas, né? Sim. Apesar de que houve aí ao longo de algumas décadas aí por algumas influências mercadológicas, né? Sim. Um distanciamento entre o médico e o paciente e se tornou algo muito mais assim como um prestador de serviço e um cliente. Sim, verdade. Né? Essa relação existe, a gente não pode negar isso. Mas houve um distanciamento e muito se fala hoje sobre humanizar o atendimento, né? Sim.
E eu sempre tive essa empatia, né? Essa paixão pelo próximo, por cuidar das pessoas. Então, para mim foi muito fácil decidir. Eu nem imaginava que existia um prestígio por trás, né? Sim. Da medicina, enfim, uma aceitação por parte da sociedade. É um profissional bem quisto, entendimento né? social, né? Exatamente. Sim. Eu não tinha essa dimensão, porque eu não tenho nenhum médico na família. Sim. Né? Inclusive, isso foi algo que, a duras penas, eu tive que ir galgando meu que espaço no romper, mercado, né? Claro. porque eu não tive ninguém assim para me apadrinhar, para Bem-vindo ao clube. abrir as portas, né? Sim. Tive sim pessoas especiais que foram, né, me acolhendo, me recebendo, mas não na família. Sim. Né? Eu tenho uma tia que é cirurgiã dentista, é professora de medicina da UFBA, por sinal. Sim. Mas não tive ninguém médico na família, e isso para mim foi uma escola também, né? Sim. Mas... E a gente constrói nosso próprio caminho sem essa sensação de que alguém nos levou até lá, sem essa obrigação familiar. Mas essa condução é coadunante com alguém que sempre nos acolhe, claro. Perfeito. E aí veio a medicina. Exato. Determinado momento dela, você percebeu que você não iria, a gente até tinha comentado isso anteriormente, para essa linha muito importante, que é a linha da emergência, o emergencista. Eu não quero isso para mim, que foi basicamente o que também me motivou a ir para a medicina psiquiátrica. Do ponto de vista assistencial, é muito belo, é muito bonito alguém se entregar tanto para a medicina pré-hospitalar, SAMU, basicamente o SAMU, tirar o indivíduo de um contexto grave fora do hospital e trazer para dentro do hospital. Então, tem um desfecho desfavorável, vem para dentro do hospital para tratar. E quem está ali na emergência porta aberta também tem uma enorme responsabilidade, mas do meu ponto de vista não funcionava para mim por eu não me conectar com essa percepção. Poxa, eu não consigo entregar saúde como eu gostaria de entregar para o meu paciente na emergência porta aberta. Perfeito. E aí, como foi isso para você? Então, eu sempre tive essa percepção também, assim, sabe? De que eu não queria prejudicar a vida das pessoas que estavam ali em situação de risco. Sim. Por não ter essa aptidão, eu não me via como um profissional emergencista, trabalhar com APH, trabalhar em SAMU, UTI móvel, etc. Nunca me via assim, nunca me enxerguei desse jeito. Eu gosto muito mais desse contato, assim, de consultório, olho no olho, e a gente sentar e eu poder conhecer a vida da pessoa e poder acompanhar essa pessoa ao longo do tempo e ver a evolução dela no tratamento. Sempre foi essa a minha visão. Então, eu sempre... digamos que preferi seguir esse caminho de consultório e não seguir essa linha de médico emergencista. Então, nunca tive esse interesse, não. Sim. Sabe? E aí, de algum momento em diante, você foi abordado pela medicina da dor. Exato. Como foi então, isso aí? até mais ou menos ali o 5º ano de medicina, eu não sabia o que eu ia fazer de especialização. Sim. Né? Eu gostava muito de oftalmologia, achava muito interessante. Eu tinha uma miopia altíssima, então isso me fazia estudar e ter esse interesse. Mas chegou a fazer cirurgia, não? Fiz a cirurgia para correção da miopia, né? Exatamente. E aí o que acontece é que eu me encantei um pouco pela oftalmologia, mas não gostei muito da rotina de consultório, porque tem isso, né? Às vezes você tem uma percepção, né? Mas quando você vai entrar ali para a realidade do dia a dia do consultório, você vê que não é bem aquilo que você quer. Mas você vivenciou isso na graduação em si? Vivenciei no internato. Sim. Né? Durante o internato, eu tive a oportunidade de ir para serviços, né? Para o serviço de oftalmologia da Universidade Federal, e percebi que não era aquilo que eu queria, né? Sim. E fui abrindo os horizontes. Gostei muito da área de anestesiologia. Sim. E aí eu tinha que fazer uma determinada meta de quantidade de cirurgias que eu tinha que participar para poder cumprir lá a carga horária do internato. E eu extrapolei bastante, assim, fiz, sei lá, 50% a mais, 100% a mais, acho que o dobro, talvez. E me encantei pela anestesiologia, mas sentia falta do consultório. Sim. Olha que interessante, né? Gostava do ambiente de centro cirúrgico, mas sentia falta do consultório. Sim. Né? Que o anestesista tem a consulta pré-anestésica e tal, mas não é essa relação tão próxima de acompanhamento e de longo prazo, de continuidade de tratamento. Exatamente. Sim. E aí, por influência de amigos próximos que já exerciam essa área de clínica de dor, inclusive em determinados momentos da minha vida eu fui paciente de acupuntura também. Sim. Eu comecei a enveredar aí para essa área. Então, quando eu saí da faculdade, eu não sabia exatamente qual especialidade seguir, porque clínica de dor não é uma especialidade médica, é uma área de atuação. Sim. Então, eu não sei qual é a minha especialidade, mas eu sei onde eu quero atuar. Eu quero atuar em clínica de dor. Sim. E tinha um prazer enorme, uma satisfação absurda, assim, de ver um paciente entrar no meu consultório com nota 10 de dor, né, na escala visual analógica de 10, a nota era máxima. Sim. E eu poder fazer alguns procedimentos, fazer uma sessão de acupuntura e o paciente sair andando, sair bem, sair sorrindo, feliz,
com a dor muito diminuída, às vezes até zerada. Sim. E isso foi me encantando cada vez mais, e aí eu realmente mergulhei nessa área. Do ponto de vista assistencial, eu vivi mais ou menos isso na psiquiatria. Sim. Então, eu não me preenchia emocionalmente, afetivamente, em plenitude, atendendo emergência e clínica geral. E eu queria ter continuidade com o paciente. Não achava a área cirúrgica aprazível para mim. Nunca gostei. Sim. Nem obstetrícia, nem clínica cirúrgica. Só que a psiquiatria veio e ela conseguiu trazer essa sensação, esse senso de propósito, esse entendimento de que, olha, é aqui o seu lugar. Sim. E eu costumo sempre dizer isso com pacientes, com colegas médicos e com alunos. Eu nasci para cuidar de gente. Perfeito. E cuidar de gente na minha área é vivenciar exatamente isso. O paciente entra no consultório comigo, eu entro na vida do paciente, ele tem uma dor, ele tem um sofrimento, no meu caso, geralmente emocional, mental, enfim. E a gente consegue, com ferramentas, tirar ele deste trilho de desfecho desfavorável. Ou a gente consegue retroceder num processo de trazer a situação completa, melhora cognitiva, enfim, melhora psiquiátrica completa, ou pelo menos a gente devolve algum nível de sociabilidade, ressocialização. Coisas que você também vivencia na dor. Com certeza. Mas em algum momento você definiu a acupuntura. Como foi isso? Porque a acupuntura, para o pessoal entender, é até bom que você também posicione, é entendido ainda de uma maneira leiga como medicina alternativa. Eu costumo falar isso em consultório, tem mais de 5.000 anos. Que medicina alternativa é essa, né? Então, alternativa milenar, exato, a alopática deveria ter esse nome, mas enfim, infelizmente é chamado assim. Mas a acupuntura também te alcançou, como foi isso? Com certeza. Então, muita gente não sabe que a acupuntura é uma especialidade médica como a cardiologia, a neurologia, a psiquiatria. A acupuntura é uma especialidade médica, é um ato médico, né? Existe aí uma certa briga, disputa, eu acho que aí já entra por uma questão de espaço de mercado mesmo, com outros profissionais da área de saúde que também exercem ou querem exercer a acupuntura, mas assim, a acupuntura é uma especialidade médica. Né? E isso me alcançou porque assim, eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia qual caminho eu queria trilhar. Né? E a acupuntura, ela acabou sendo assim a minha principal ferramenta de trabalho. Em que sentido? Assim, praticamente todos os meus pacientes eu faço acupuntura. Praticamente todos eles. Eu diria que hoje um médico da dor que não sabe fazer acupuntura, ele falta um tempero ali, sabe, no tratamento dele. Né? Porque você consegue melhorar não só a parte física, a parte da dor, mas a parte emocional, o sono, a ansiedade, enfim. Você consegue tratar o paciente de forma integral com a acupuntura. Né? E aí, acompanhando realmente colegas assim, mais velhos, que já estavam no mercado há mais tempo, eu percebi que eu não poderia fazer clínica de dor sem acupuntura. Ainda que eu fosse neurocirurgião, neurologista, ou anestesista, ortopedista, a acupuntura seria necessário. E eu vejo isso se aplicar a praticamente todos os colegas de clínica de dor de Salvador. A grande parte faz acupuntura também. Porque já se entendeu que é uma ferramenta necessária. Acaba somando forças, né? Claro. Exatamente. E aí, de um determinado momento em diante, me parece que foi isso, me corrija se eu estiver errado, a medicina, para todos nós e todas as áreas de especialidade são assim, ela possui teto, é limitante, é limitada. E aí a gente tem percebido o mercado se movimentar em prol de novas oportunidades prescritivas. Então, o que é isso, pessoal? A cada tempo, o mercado vem e apresenta para nós novos medicamentos, novas possibilidades da gente poder alcançar a doença do indivíduo trazendo melhora. E aí você foi apresentado a este outro rumo também de carreira que eu sinto que faz seu olho brilhar também. Muito. E aí eu queria deixar você bem confortável para você narrar, porque é um assunto, para quem não conhece, muito interessante. De um determinado momento veio a acupuntura, veio a medicina da dor e veio cannabis medicinal. E aí, como foi isso? Então, eu acho bem interessante, assim, que até, de certa forma, é até um pouco chocante para a minha realidade, porque eu sou um médico cristão. Né? E aí, as pessoas descobrirem que tem um médico cristão que trabalha com cannabis medicinal, assim, a grosso modo, um médico que prescreve maconha, né? E aí é um termo que tem uma pecha muito grande na sociedade, né? Existe um tabu muito forte em torno da maconha. E a cannabis medicinal, ela acaba herdando um pouco disso daí.
E eu vou confessar assim que eu tive um pouco de resistência quando eu comecei a entender que a cannabis poderia ser utilizada medicinalmente. Sim. E eu fiquei assim com o pé atrás, poxa, será que isso é só uma jogada da indústria farmacêutica para colocar mais um produto no mercado que vai causar dependência, que vai causar uma necessidade do paciente se tornar ali um usuário crônico daquela medicação? Ou né? enviesar esse uso, né? Trazer esse uso para esse lado, digamos, prescritivo, eu vou poder comprar agora porque o meu médico está passando. Perfeito, perfeito. E não é bem por aí. Sim. Né? E isso, inclusive, começou a quebrar barreiras, inclusive no meio evangélico, onde eu congrego, reúno e eu frequento, foi quebrando barreiras. Hoje eu trato pastores, Sim. eu trato líderes da igreja, trato pessoas de outros estados, Rio de Janeiro, Paraná, enfim. Trato gente até nos Estados Unidos, Sim. né, com a cannabis medicinal, e pessoas cristãs evangélicas também. Então, eu comecei a ser um instrumento assim de desmistificação, Sim. né, que gira em torno da cannabis. E isso mudou a minha prática clínica, porque eu tinha pacientes que eu acompanhava há 8 anos, há 9 anos, há 10 anos, e pacientes que eu consegui devolver uma qualidade de vida através da clínica da dor, através da acupuntura, dos bloqueios anestésicos, Sim. dos procedimentos, do arsenal terapêutico que eu tenho em mãos. Que era um arsenal robusto, né? Isso, bom. E obsoleto não é a palavra, mas limitado. Limitado, sim. Acho que, inclusive, a cannabis medicinal tem seus limites. Né? Claro. Todos eles vão ter seus limites. Mas, assim, pacientes que eu consegui devolver uma qualidade de vida, Sim. mas que não conseguiam caminhar com suas próprias pernas, porque elas dependiam de semanalmente retornar para a clínica da dor para fazer seus tratamentos. Sim. Você consegue entender isso? Elas recuperaram a vida, mas elas se tornaram dependentes da clínica da dor para continuar viva. Do ponto de vista prático, mais ou menos como se fosse a diálise. Pronto, perfeito. Não é? Perfeito. É como aquele paciente renal dialítico que, se não fizer diálise, a vida dele degringola, né? Sim, ele sim. desce a ladeira. E o paciente de dor crônica, ele vive essa realidade porque, se ele, digamos, toda semana ele vai para a clínica da dor fazer o tratamento dele. Se ele faltar uma semana, ele fica 15 dias sem fazer o tratamento. Quando ele volta muito pior. Sim. Existem esses pacientes. Sim, e é importante, Rafa, a gente fazer um pensamento em relação a isso. Gente, essa é uma realidade de um quantitativo de pessoas. A sociedade, por vezes, ela não consegue entender por falta de conhecimento, enfim, não se debruça em relação a esse assunto como deveria. Perfeito. Mas há uma quantidade, enfim, um quantitativo, um percentual de pessoas possuem doenças tão agravadas que são necessárias essas idas semanais. Sim. Não é o caso de todo mundo, não é uma condição que qualquer pessoa, inclusive, alcança. Mas um quantitativo, como também na psiquiatria, vai necessitar de tratamentos mais contundentes. Perfeito. De uma potência prescritiva maior. Perfeito. Toda classe terapêutica tem isso, né? Perfeito. Cada especialidade tem a sua. Perfeito. Sim. E assim, meu grato prazer com relação à cannabis medicinal é que eu comecei a perceber que eu conseguia dar mais liberdade de vida para os meus pacientes, liberdade no sentido de não precisarem ir toda semana para a clínica da dor. Sim. Né? De eu conseguir desmamar medicamentos importantes como opioides, como anticonvulsivantes, antidepressivos. Eu consegui reduzir 50%, algumas vezes até retirar totalmente os medicamentos. Sim. E tratar ele apenas com a cannabis medicinal, apenas com a acupuntura, com procedimentos menos invasivos. E os resultados foram impressionantes, Jada. Sim. Com microdoses de cannabis medicinal, né, de CBD, de THC, doses baixíssimas, eu consegui mudar a vida de muita gente. Né? Uma das primeiras pessoas que eu tratei foi uma paciente minha, que é até filha de alguém importante, assim, de uma figura política e tudo. E ela vinha há aproximadamente 20 anos fazendo tratamento de fibromialgia, Sim. ansiedade e depressão. E aí, só fazendo um parênteses para a gente entender. Fibromialgia, dor crônica associada a uma alteração emocional. Cada vez que eu me sinto triste, melancólico, apático, tenho um momento depressivo, escalo essa dor e sinto dor de novo, e isso vira um ciclo de vida. Perfeito. E aí, a dor por si só também piora a parte depressiva. A parte emocional. A parte emocional, né? Isso, exato. Então, e aí, uma bola de neve do mal, digamos exato, infelizmente. E essa pessoa precisava de tratamento, estava em tratamento há 20 anos. Exatamente, fazendo um tratamento em clínica de dor, toda semana lá no consultório, fazendo os bloqueios anestésicos, bloqueio por via venosa, acupuntura, enfim, tudo que tem direito, né? Sim. Ventosa terapia, auriculoterapia. E eu passei para ela uma dose pequena
de um produto de cannabis de entrada, pequeno, assim, com baixa concentração. E com 5 dias eu recebo uma mensagem dela dizendo assim: doutor, eu estou passando para te agradecer, porque você me prescreveu essa medicação e isso mudou minha vida. Eu estou dormindo bem todas as noites, eu estou sem ansiedade, minha depressão está controlada, eu não vou voltar para aí na próxima semana, e quando eu voltar aí vai ser só para te dar um abraço e renovar minha receita, porque você mudou minha vida. Entende? Isso é emocionante fazer um relato desse. Sim, sim. É emocionante, porque era uma pessoa que realmente estava muito debilitada. E você incapacitada, né? Incapacitada, e você devolver para ela uma qualidade de vida que ela não usufruía, não experimentava há muitos anos. E jovem, provavelmente. Jovem, devia ter ali seus 45 anos. Jovem, vida inteira muito pela jovem, frente. Exatamente. Algumas pessoas têm algumas dúvidas, e são dúvidas muito pertinentes. Sim. Então vamos começar bem pelo início. Vamos lá. Primeiro, cannabis medicinal. Como é que funciona isso aí? De que maneira a gente entende, até para o público que está assistindo a gente compreender melhor? Como é que funciona esse entendimento do que é isso que é remédio? Pronto, vamos lá. Existe uma planta chamada cannabis, existem as suas variações, cannabis sativa, cannabis índica, existem outras variedades de cannabis, tá? A mais falada é a cannabis sativa, a cannabis índica também é muito estudada medicinalmente. Sim. E essa planta, na flor dessa planta, Sim. a gente encontra substâncias que têm propriedades medicinais de conhecimento, assim, milenar. Sim. A China antiga utilizava, 3 mil anos atrás, a gente tem relato da China utilizando isso. Na Índia, a gente tem também nos compêndios de medicina e outras civilizações que utilizaram até em seus rituais e tudo, a cannabis. Então, ela é muito bem conhecida ao longo da história. No mundo todo. Do mundo todo. Mas no último século, ela, por questões apenas políticas, ela acabou recebendo um rótulo que ela não deveria ter recebido. Políticas ideológicas. Políticas ideológicas. Sim. Tá? Por questões políticas ideológicas, ela entrou num rol, numa lista de drogas, sim, né, que deveriam ser proibidas de ser comercializadas e de circular no meio da sociedade, mas não foi com embasamento científico, médico, clínico, não foi. Né? E ela acabou saindo do convívio aberto da sociedade por muito tempo e se tornou hoje uma droga que hoje você, até pouco tempo atrás, só tinha acesso através do tráfico. Da contravenção, né? Do ilícito, exatamente. Então, assim, hoje a gente já consegue enxergar isso de outra forma, né? Porque com os estudos que vieram, principalmente da década de 80 para cá, que avançaram muito, e com a descoberta das substâncias, das moléculas que estão nessa flor, né, a gente começou a desmistificar isso daí e trazer a cannabis medicinal, a cannabis sativa, a cannabis índica, de volta para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Né? Então, para a gente entender o que é que tem nessa flor? Nessa flor a gente tem fitocannabinoides, tá? Que são moléculas, são substâncias que elas simulam os endocannabinoides. Todos nós temos dentro de nós um sistema endocannabinoide. Né? Eu creio em Deus e Deus nos criou com esse sistema endocannabinoide, onde nós produzimos substâncias similares ao que estão na cannabis. E essas substâncias, elas têm a função, a responsabilidade de manter o nosso corpo em homeostase, ou seja, em equilíbrio. Né? Então, por exemplo, o paciente psiquiátrico que chega lá com uma sopa de glutamato no cérebro dele, dando um surto, uma crise, ele tem uma deficiência do sistema endocannabinoide. Também. Dentre outras coisas. Né? Trazendo aqui, puxando a brasa para minha sardinha. A sardinha, claro, tem um distúrbio do sistema endocannabinoide e ele precisa trazer esse equilíbrio de volta para a normalidade. E a cannabis, ela entra nesse contexto de promover o retorno do nosso organismo à homeostase e nos diversos sistemas do nosso corpo. Né? Então, quando a gente estuda a flor, a gente encontra os fitocannabinoides, que existem hoje relatados mais de 125 fitocannabinoides. Nós temos os terpenos e os flavonoides. Os terpenos e flavonoides, eles dão o aroma, dão o sabor, e eles também têm propriedades medicinais. Então, os terpenos, eles estão presentes, por exemplo, na lavanda, que a gente sabe, quem gosta de estudar os óleos essenciais, sabe que a lavanda ela tem um poder calmante, sedativo, né? O limoneno, que está no limão, também tem propriedade medicinal, o beta-cariofileno. Então, enfim, as frutas, em geral, elas são muito ricas em terpenos. Né?
E do ponto de vista terapêutico, você me trouxe aí uma fala muito oportuna. A medicina psiquiátrica vive um dilema muito grande. Perfeito. Nós temos excelentes tratamentos para muitas doenças. Muitas doenças a gente consegue trazer uma condição de melhorar o indivíduo de maneira global ou perto disso. Mas, infelizmente, algumas doenças não possuem. E você me falou aí a sopa do glutamato. Algumas doenças levam a essa salada, esse desespero, esse consumo bioquímico, esse estresse oxidativo, o que é isso? Enfim, consumo da massa encefálica, prejuízo cognitivo, para que a gente entenda de uma forma mais abrangente. O indivíduo, ele consome o seu cérebro. A doença leva o indivíduo a ter esse prejuízo. E, infelizmente, até o momento, a medicina, a farmacoterapia, ainda não tem ferramentas que consigam restringir isso ao máximo e obliterar, ou seja, diminuir e isentar o indivíduo desse potencial de risco. Se o indivíduo está o tempo todo tendo surtos psicóticos, eventos psicóticos, momentos bipolares, momentos depressivos, momentos ansiosos, ele está consumindo sua massa encefálica. Mais ou menos para que vocês entendam, como um indivíduo que está em diabetes. Está com a sua glicemia elevada, está levando o seu pâncreas a elevar cada vez mais a produção de insulina, e esse pâncreas vai entrar em falência. Perfeito. E aí, em que momento prescritivo a cannabis medicinal entra não só na questão psiquiátrica, claro, mas na questão médica? De que forma você hoje, que já tem um tempo bem razoável de prescrição, enxerga ela? E aí? Perfeito. Assim, tudo que a gente encontra de desequilíbrio no nosso corpo, a gente pode, de alguma maneira, se beneficiar do tratamento com a cannabis. O CBD e o THC, eles agem principalmente, não somente, mas principalmente no sistema nervoso e no sistema imunológico. Então, a gente já está chegando a uma compreensão muito importante de que a maioria das doenças, elas passam por um desequilíbrio do nosso sistema imunológico, né? E a gente precisa, de alguma maneira, ter um controle adequado da inflamação. A inflamação hoje é uma palavra importante na medicina, né? Sim. Na medicina funcional integrativa. E a cannabis, ela entra nesse contexto porque ela é imunomoduladora. Sim. Né? Ela é anti-inflamatória, ela é neuroprotetora. Sim. Né? E ela traz o paciente de volta para o equilíbrio porque a função do sistema endocannabinoide é promover a homeostasia dos nossos diversos organismos, dos nossos diversos sistemas. Sim. Né? Então ela vai entrar em momentos onde a gente percebe esse desequilíbrio. Né? E isso pode ser, por exemplo, numa doença de Crohn, pode ser num quadro psiquiátrico, um paciente que tem uma ansiedade de difícil controle, isso num quadro de insônia, ou num quadro, por exemplo, de doenças reumatológicas, as artrites, as artroses, enfim. Tudo que a gente observa que dá para a gente modular o sistema imunológico, ela vai colaborar nesse processo. Isso que você falou é muito oportuno, porque não é só na medicina integrativa, a medicina psiquiátrica vive isso. Hoje a gente tenta entender quais são os fatores que levam à inflamação dessas regiões cerebrais. Então, para tentar deixar um pouquinho mais claro para quem nos ouve, algumas doenças levam, e a gente não entende ainda de uma maneira completa o porquê, a esse nível inflamatório. E as medicações, elas tendem a tentar reduzir isso, mitigar, equilibrar. Você citou algumas doenças, dá para a gente falar sobre outras, assim, quais são as principais que você acaba pensando na cannabis medicinal como sendo uma ferramenta terapêutica? Sim, eu tenho meu viés, né? Meu viés é clínica de dor, então, assim, minha casuística é muito voltada para essa área. Eu trato muito paciente com enxaqueca, pacientes com dor neuropática crônica. O que é dor neuropática? Dor de nervo. Sim. Né? Aquela dor de nervo crônica que já tem mais de 3, 6 meses de duração. Pacientes com ansiedade, pacientes com insônia. Geralmente, esse é o meu público que aparece mais assim para mim. Né? Sim. Já tratei alguns casos de autismo, né? Estudo bastante também Parkinson, Alzheimer. Mas, assim, o meu público maior é tratamento da dor mesmo. Certo. E aí, de um determinado tempo em diante, vem esse questionamento. Doutor, vicia? Pronto. Doutor, essa substância faz mal? Perfeito. E aí? Isso é um questionamento muito pertinente, porque, por exemplo, uma das doenças que eu mais trato, fibromialgia. Sim.
não é uma doença que você vai dar um comprimido de dipirona e a doença vai desaparecer. Infelizmente. Né? Infelizmente, não. Não existe esse botão de liga e desliga da doença. Sim. Né? Então, é claro que o tratamento ele vai ser multimodal, multiprofissional. Né? Você precisa de um acompanhamento não só integrativo, farmacológico. não apenas farmacológico, Sim. porque a gente falou de inflamação. Como é que a gente vai tratar a inflamação de um paciente se ele não dorme bem, se ele não faz dieta, se ele não faz atividade física, se ele não tem controle do estresse? Sim. Né? Então, se você pensa que vai tratar a doença apenas com a cannabis medicinal sem fazer todo o resto do dever de casa, você está enganado. Sim. Né? Eu digo que a cannabis não é uma panaceia, ela não cura tudo. Sim. Né? Mas ela, associada às outras intervenções, ela vai ter um excelente resultado. Então, imagine um paciente com fibromialgia, que tem dor crônica e que vai carregar isso aí para o resto da vida. Doutor, eu vou ficar viciado em cannabis? Né? Por quanto tempo eu vou ter que usar? Então eu digo assim com muita segurança, existem muitos estudos que comprovam isso. O canabidiol, ele não tem um poder de adição, tá? Por que eu estou falando do canabidiol? Porque, como eu falei, existem centenas de fitocannabinoides. O canabidiol é um deles. Sim. O THC é outro. Uhum. Mas existe o CBG, o CBN, o THCV, o THCA. E esses fitocannabinoides, cada um tem suas particularidades, suas propriedades químicas. O THC, em altas doses, por um período prolongado, ele tem sim um poder de adição, tá? Um poder de causar uma dependência química. Sim. Tá? Mas quando o tratamento é feito por um médico capacitado, que estuda, ele consegue driblar isso daí. Né? Primeiro, porque a gente não vai passar altas doses para todo mundo. Eu te digo assim que dos meus pacientes, Sim. 99% dos meus pacientes utilizam baixas doses de THC, mesmo sendo tratamento de dor crônica. Sim. Porque eu também tenho outros arsenais, Claro. assim, outras ferramentas na minha mão. E é mais uma. Né? Essa é mais uma. Eu não preciso fazer só a cannabis. Sim. Eu não preciso elevar a dose de THC desse paciente. E existem hoje óleos que são isolados também. Existem os óleos isolados. A gente pode até, inclusive, explicar um pouquinho sobre isso. Claro. Né? Mas, assim, eu diria que o potencial de adição da cannabis medicinal talvez seja menor do que de um cafezinho que a gente estava tomando aqui, né? Tem muita gente que precisa do café, senão tem enxaqueca, tem dor de cabeça, passa mal, fica se tremendo todo. Então, é um medicamento extremamente seguro. Com relação à dose letal, Jada, é muito interessante isso, porque as pessoas não têm tanto medo de Rivotril, de Zolpidem, de Alprazolam, Clonazepam e a família aí. Já tiveram bastante. Mas já não tem mais diminuído, já não tem mais tanto medo assim, mas tem medo da cannabis, que é completamente mais segura do que esses outros medicamentos. Né? Se tentou estimar qual seria a dose letal da cannabis medicinal, do CBD, do THC, e, para nossa surpresa, não conseguiram chegar a um valor determinado. Né? Sim. Mas, assim, a dose teria que ser muito alta. Vou tentar ilustrar para vocês. A maioria dos meus pacientes, eu começo a ter um bom sucesso terapêutico com 20 mg de CBD por dia, tá certo? Sim. E com 5 mg de THC por dia, eu já tenho um excelente resultado na maioria dos meus pacientes. Certo. Tá? Presta atenção. A dose letal para um paciente que eles estimaram, eles não conseguiram chegar nesse, seria de 2 gramas de canabidiol por quilo de peso. Para você alcançar esse valor, você teria que tomar mais ou menos aí uns 90 frasquinhos de cannabis medicinal, Sim. tá entendendo? Para você chegar na dose letal. Provavelmente no quinto, sexto frasquinho você já está dormindo, relaxado, feliz da vida, se sentindo super bem e, inclusive, desistindo da possibilidade de alcançar a dose letal, entendeu? Que, infelizmente, outras medicações têm essa taxa de toxicidade muito próxima de taxa terapêutica. Perfeito. A gente tem outras opções mercadológicas. Inclusive na clínica da dor também. Por exemplo, a metadona, que é um opioide potente. Que tem seu valor, que tem sua valor, e que capacidade. Eu amo prescrever. Sim. Para os pacientes que têm indicação, eu amo prescrever metadona, tá? Porque é um medicamento barato e que eu sei manejar, eu sei controlar bem, tá? Mas, se você der mole, o paciente aumentar um pouquinho a dose, fizer aquilo por conta própria, ele pode ter uma depressão respiratória. Sim. Facilmente. Entendeu? Sim. Então, é necessário que o médico esteja próximo, que ele vá educando e tal. Que tenha conhecimento técnico para prescrever, exatamente. Claro. Mas olha que legal, com a cannabis eu tenho uma segurança absurda. Sim. Eu tenho uma tranquilidade de manejar esse medicamento, porque se o paciente, enfim, por um acidente, tomar 10 gotinhas a mais, 10 gotinhas a menos, eu sei que ele não vai passar mal. Sim. Entende? Entendo. Então, é uma segurança assim, que me encanta. Nós temos alguns medicamentos da nossa área também que nos dá essa oportunidade, que nos dá esse conforto prescritivo. Eu costumo dizer esse consultório. A medicina psiquiátrica, Rafa, ela tem encontrado uma zona de conforto prescritivo para o profissional médico
que outras áreas não têm. Eu uso bastante esse exemplo em consultório. Por exemplo, se o paciente está com infecção urinária, vai ter que tomar um antibiótico de 6 em 6 horas. Perfeito. E a gente pode prescrever uma medicação para alguma doença que o paciente tem, alguma alteração mental, que ele possa modular esse horário. Eu posso tomar depois do jogo de futebol? Pode tomar um pouco antes? Pode. Eu tomo depois ou antes do café da manhã, ou depois ou antes do almoço. Algumas têm uma especificidade, mas grande parte a gente pode alterar esse horário para manter esse platô. E outras categorias, por exemplo, medicina da dor, em algumas oportunidades, não são possíveis. Sim. A gente tem que manter a dose Perfeito. 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12. Você quer manter aquele nível basal ali no sangue, né, da sim. medicação, para que você alcance o efeito desejado, né? Sim. Perfeito. E aí, do ponto de vista de quem toma, familiar, como é que a gente orienta esse paciente, essa família? Como é que funciona isso no consultório? Doutor, você está me prescrevendo essa substância? Como é isso para você? Então, por incrível que pareça, a aceitação tem sido muito grande. Sim. Na verdade, Jada, muitos pacientes chegam no consultório pedindo, né? falando, doutor, será que a cannabis não seria uma alternativa para mim? E eu converso com meus colegas e isso é unanimidade, isso está acontecendo. Porque as pessoas estão... cannabis medicinal está no hype, né? Sim. Então as pessoas estão lendo, as pessoas estão entrando no Google, estão pesquisando. E isso é ótimo, exatamente. Sim. Né? O que é que acontece? O problema acontece quando, assim, hoje nós temos basicamente 2% dos médicos brasileiros que prescrevem cannabis medicinal. Tá? Então é um número bem pequeno ainda de profissionais. Desses 2% que prescrevem, eu vou dar um chute. Eu diria que talvez metade não sabe nem o que está fazendo. Sim. Em que aspecto? Eles aprenderam a fazer a receita, mas não aprenderam ainda a fazer isso que você me perguntou agora. Orientar bem esse paciente, entender bem quais são os tipos de produtos que tem no mercado, quais são as alternativas. Né? E isso eu não falo em tom de crítica aos meus colegas, não. Pelo contrário, quem prescreve é corajoso, ama a medicina e está querendo explorar e está querendo... melhorar o seu paciente. Melhorar o seu paciente. Ele está com a melhor intenção do mundo. Sim. E eu incentivo esses colegas que continuem fazendo isso mesmo, estudando e prescrevendo. Então, a orientação do paciente é muito importante. Tá? Então, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo ensinar ele a usar o produto. Sim. Eu costumo tirar dele também algumas preocupações que giram em torno disso. Né? Falo sobre a interação medicamentosa. Então, a consulta é importante porque eu preciso saber o que é que ele está usando. Sim. E aí eu preciso organizar o cronograma, a agenda dele de uso de medicamentos. Sim. Né? Eu dou meu celular para o paciente. Ele tem acesso a mim o tempo todo. Né? Obviamente, que às vezes eu posso demorar de responder uma mensagem, etc. Mas assim, o paciente se sente seguro porque ele está entrando para um medicamento que tem uma pecha aí, sim, né? Claro. Existe um estigma em torno dele e o médico já tranquilizou ele com relação à segurança, os horários que ele vai utilizar, qual é a flexibilidade que ele pode ter, isso que você citou, né? E o paciente bem orientado e os familiares bem orientados traz uma segurança absurda a ponto da pessoa aderir ao tratamento e ter excelentes resultados. Sim. Né? Então, isso que você falou aí é importantíssimo. Tem que orientar bem o paciente. Em geral, quais são as opções que a gente tem no mercado? Que eu acho que é bastante importante também para quem nos ouve. Isso é legal, porque assim, geralmente as pessoas conhecem muito o nome canabidiol. Sim. O nome canabidiol ganhou um espaço grande no mercado. E vocês devem ter percebido aí, você e os nossos ouvintes, que eu estou falando muito sobre cannabis medicinal de uma forma mais abrangente, né, e genérica. Por quê? Porque, como eu expliquei, existem centenas de fitocannabinoides. Né? E os produtos que a gente tem no mercado hoje, eles obedecem basicamente a 2 RDCs da Anvisa, a 660 e a 327. E antes da gente seguir, RDC da Anvisa é uma determinação, uma regra. Exatamente, uma regulamentação. Não dá para fugir disso. Exatamente. Do ponto de vista prescritivo legal, tem que ser desse jeito. Perfeito. A Anvisa regulamenta os produtos de cannabis que chegam ao Brasil. Sim. Né? Inclusive, ela nem chama de cannabis medicinal, ela chama de produtos de cannabis. Certo. Né? E a gente tem os produtos que estão nas farmácias. Né? Aqui em Salvador a gente tem a Drogazil, a São Paulo, a Pague Menos, a Globo. Então, os produtos que vão para as prateleiras das farmácias, eles estão submetidos à RDC 327 da Anvisa, tá? Que é uma regulamentação rígida. Sim, e tem que ser. E tem que ser. Fiscaliza muito a qualidade dos produtos. Tá? Então, essa é uma das vias de acesso ao produto, são os produtos de farmácia. Que são sempre prescritos por médico, é isso? São sempre prescritos por médicos e dentistas. Ótimo. Tá? E mais recentemente houve autorização para os veterinários para prescrever para os animais. Sim. E esses produtos
em geral, eles têm, comparado aos outros produtos do mercado, eles contêm baixa concentração de CBD e THC. Por tá? exemplo, mais ou menos, só para a gente ter ideia. Por exemplo, tem um produto muito bom que está no mercado hoje que tem 23,75 miligramas por ml Sim. de extrato de cannabis, que aí isso é uma outra conversa. Sim. Mas assim, do produto bruto, digamos assim. Sim. Né? Isso é uma concentração baixa. Certo. Tá certo? Então 10%, 5%, 3%? Isso aí já é uma concentração baixinha, Baixa, né? digamos. Isso. Total Certo. Segurança. Certo. Quando a gente vai para os produtos que são regulamentados pela 660... Que são seria os essa produtos segunda regulação. Exatamente, Sim. que são os produtos importados. Sim. Tá? Que aí você tem produto vindo dos Estados Unidos, da Colômbia, da Capadócia, de Israel, da Austrália, enfim, de diversos países. E a globalização facilitou isso. Facilitou muito isso, tá? Sim. Mas a diferença dessas duas RDCs é que a 660, ela regulamenta o processo de importação dos produtos de cannabis, mas ela não versa sobre a qualidade do produto. Sim. Mas o de farmácia, sim, ele regulamenta, inclusive, a parte de qualidade do produto. Então, disponibilidade, tudo isso. Exatamente. Então, inclusive, o processo de cultivo, extração, de laboratório, existe um certificado de análise que esses produtos precisam pagar um laboratório terceirizado. Sim. Né? Não adianta a empresa ter o seu próprio laboratório e ela dizer que o certificado está tudo bem, não. E poucas coisas no Brasil funcionam, mas a burocracia a gente sabe fazer bem feito. Essa daí sabe. E o público, Sim. o consumidor final se beneficia disso. Sem dúvidas. Porque traz da segurança. Concorrência e dessa burocracia, Tá? sem dúvida. E isso eu vou explicar para vocês. Isso traz uma segurança. Tá? Então, os medicamentos que estão na farmácia, eles com certeza vão ter muita qualidade. Sim. Muita qualidade. Tá? Agora, existem pacientes que precisam de concentrações mais elevadas. Sim. Tanto do CBD quanto do THC. Sim. Então, no Brasil, os produtos de farmácia, eles têm baixíssima concentração de THC. Quando a gente parte para os produtos da 660, a gente consegue um universo enorme de produtos, inclusive de vias de administração. Então, a gente tem o óleo de cannabis, Sim. tá? Que são as gotinhas, que é o mais tradicional, o mais disseminado, difundido hoje, são os óleos de cannabis. Inclusive, a apresentação de farmácia geralmente é óleo de cannabis. A gente tem spray nasal, a gente tem creme, a gente tem as jujubas de cannabis. Sim. Né? E esses produtos, quando eles são importados, como a Anvisa ela não versa sobre a qualidade do produto, você pode comprar produtos de extrema qualidade, Sim. você pode comprar uma Ferrari, Sim. né? Mas você pode comprar também produtos vindo de fundo de quintal lá do interior dos Estados Unidos, Sim. onde uma empresa com autorização legal dos Estados Unidos cultivou, extraiu e produziu, mas que na hora de trazer para cá, quem tem que colocar a mão no fogo é o médico que prescreve. E não sofreu a fiscalização. Não sofreu a fiscalização de né? qualidade. Sim. Sofreu dos Estados Unidos, Sim. mas não a nossa. Sim. Então, assim, a planta da cannabis ela é uma esponjinha. Ela vai puxar do solo tudo que ela tem de bom, mas vai puxar tudo que tem de ruim também. Sim. Então, por exemplo, se tiver radiação no solo, ela puxa. Se tiver metal pesado no solo, ela puxa. Se o solo for contaminado, ela puxa. E isso passa para o óleo, isso passa para a jujuba, isso passa para o spray nasal. E o paciente ele pode estar ali feliz da vida porque comprou um produto importado, made in USA, né? Sim, sim. Produzido nos Estados Unidos, e ele está feliz achando que está arrasando, Sim. mas ele está botando para dentro dele também substâncias tóxicas Claro. e que podem fazer mal. Então, é importante que o público saiba disso, e é importante que os médicos prescritores tenham essa consciência da importância dele prescrever produtos de qualidade. Já que é ele que E está... que ele está botando a mão no fogo. Sim. Entende? Sim. Produtos que ele sabe de onde veio, para onde vai, que tem um certificado de análise completo, que mostra qual o percentual de cada fitocannabinoide, se tem contaminante, se não tem. Sim. Entende? Você me trouxe uma dúvida agora durante o nosso papo aqui. Você é cristão e eu admiro muito isso em você, porque desde sempre você decidiu construir uma família. Sim. Então, hoje você tem 2 filhos, tem a sua família e você definiu que um pilar da sua vida seria a religião. Perfeito. E eu admiro muito isso porque eu também tenho. Uhum. E respeito muito todas. Medicina psiquiátrica exige que a gente se desnude de qualquer preconceito. Sim. Acho que o maior benefício que eu vivo na minha vida hoje é poder atender alguém sem estar vestido de preconceito. Eu preciso me descolar do Jader Pessoa, médico Pessoa, para entender esse paciente, Perfeito. alcançar ele em doença, alcançar ele em tratamento, ajudá-lo. Seja qual for, credo, raça ou profissão, orientação sexual, enfim. Você falou e se pincelou, e eu queria trazer de novo essa informação que eu acho muito importante e até curiosa.
Como foi esse conflito de interesse interno? Poxa, eu sou evangélico, tenho minha religião muito bem consolidada, construo minha família nesse pilar central de vida. Vem esse negócio aí que tem essa peste, que tem esse olhar, Rótulo, essa né? mácula, esse rótulo. Como foi isso para você? Eu queria, por favor, que você detalhasse um pouquinho. Perfeito. Então, isso foi algo que eu precisei inicialmente desconstruir em mim, Sim. né? E isso perpassou por um período de educação. Sim. Né? Então, assim, como é que eu vou poder desconstruir esse rótulo na minha cabeça? Primeiramente, eu tinha que ser o primeiro a entender e aceitar, seria através do estudo. Né? E aí eu caí para dentro, eu fui estudar, eu fui fazer curso, eu já gastei aí, sei lá, mais de 16 mil reais em capacitação, estudos, pós-graduação, congresso, viagem, para poder ter um domínio adequado, né, desse conteúdo, desse tema, e isso foi me ajudando a entender que a cannabis medicinal não é aquilo que se foi rotulado ao longo das últimas décadas, né? E ela tem sim o seu valor medicinal. A gente não está falando aqui de um uso recreativo, né? Eu também não estou aqui fazendo uma apologia ao uso recreativo da cannabis, né? Porque eu sei, e você como psiquiatra e todos os colegas psiquiatras sabem que muita gente abre quadro de esquizofrenia, abre quadros com sintomas psicóticos após o uso da cannabis fumada, né? E a gente sabe que existe esse risco. Fora os outros riscos todos, né? 400 graus Celsius que adentra, a temperatura que adentra, todo o arcabouço respiratório, todos os danos cerebrais que a gente sabe, porque o indivíduo está se colocando num risco, porque ele não faz uso uma vez só, enfim. É uma outra condição, um contexto de uso. Perfeito. Fora a qualidade da erva que esse paciente está consumindo, né? A gente sabe que nessa erva aí, muitas vezes vem de tudo, né? Vem galho, vem fezes, vem um monte de coisa. E quando o paciente passa a fazer esse uso fumado, né, ela se expõe a um quadro que foge do controle dela. E do médico em si também. E do médico em si. Então, assim, eu comecei a entender que a cannabis medicinal é diferente da cannabis recreativa, do uso recreativo. E eu queria, por favor, que você explicasse isso. Qual a diferença que você percebe? Pronto, isso aqui não é um conceito rígido, tá certo? Isso é a minha percepção, isso aqui é a minha opinião, tá? O uso recreativo, tá, da cannabis, ela não necessariamente tem que ser fumada, tá certo? Existem formas, inclusive, de reduzir o dano do uso fumado. É possível, por exemplo, fazer o uso vaporizado. No Brasil, hoje, não é permitido a venda de vape, né? O vape, que nada mais é do que uma panelinha de cerâmica que cozinha a erva ali dentro, numa temperatura muito mais baixa, né? 180 graus, e que essa fumaça não tem combustão. Né? E por não ter combustão, diminui muito os danos desse uso vaporizado, né? Então a temperatura mais baixa, não haver combustão, já é um benefício absurdo. Porém, esse uso inalado, se ele não for muito consciente e acompanhado por um médico, ele pode trazer sim danos para o paciente. Então, a grande diferença do uso medicinal e do uso recreativo é que no uso medicinal você tem um fim terapêutico e ele pode incluir o uso inalado. Pode incluir o uso inalado. Existe um hospital em Israel onde existe um fumódromo, onde os pacientes oncológicos, e aí eu vou te ficar devendo essa informação, se é fumado combustão ou se é vaporizado. Eu acredito que deve ser vaporizado, tá? Mas existe um fumódromo onde pacientes oncológicos vão para aquele espaço ali e eles fazem o uso inalado da cannabis. Né? Até por conta do desfecho desfavorável da doença, provavelmente. Exatamente. Por quê? Porque ela ajuda na questão, por exemplo, do enjoo e dos vômitos provocados por quimioterapia. Eles ajudam a abrir o apetite. Né? Então o paciente também começa a enxergar a doença e a vida por um outro olhar, trazer uma leveza para aquele momento difícil que ele está vivendo. Né? Então o paciente começa a recuperar um prazer pela vida que ele havia perdido por conta dessa doença. Né? Então, a grande diferença não é a via de administração, se é recreativo ou se é medicinal. A grande diferença é a intenção. A intenção. Por que você está usando essa cannabis? É só para ficar doidão? Ou é para tratar, por exemplo, sua ansiedade? Ou é para tratar sua crise de dor? Entende? Ou é para te dar um sono de mais qualidade?
Entendo, né? entendo. E a partir desse seu movimento de carreira, como foi que o mercado te percebeu? Porque quando a gente faz algum movimento de carreira, a gente é sempre avaliado. Sim. E eu também já fiz os meus e Sim. estou em constante evolução, em constante mudança. Eu acho isso positivo demais. Mas e aí, como foi que você se percebeu e esse mercado também te percebeu? Como foi isso aí? Sim. Querendo ou não, até voltando para a sua pergunta anterior, querendo ou não, o meu público está muito assim no público evangélico. Sim. Né? Então, isso me gerou assim, a oportunidade de ouvir muitas piadas engraçadas sim. nesse início, né? Onde os irmãos da igreja davam risada e brincavam e não sei o quê. E, assim, a aceitação, a princípio, não foi de preconceito, mas foi de, digamos assim, de espanto. Sim. Né? Aquele susto inicial. Ah, você trabalha com cannabis medicinal? Sério? Como é que é isso daí? E curiosidade. Espanto, Eu achei curiosidade muito legal. e interesse. Eu acho que, assim, pelas pessoas me conhecerem, saberem do meu caráter, da minha índole, Sim. e me ver praticando a cannabis medicinal, prescrevendo, dizer assim, rapaz, se Rafael tá prescrevendo, é porque deve ser bom. Sim. Então isso já começa a desarmar. Já diminui essa expectativa negativa. Exatamente, desarmar, baixar aquela defesa e deixar a pessoa mais peito aberto para poder ouvir e tirar suas dúvidas. Esse final de semana agora mesmo na igreja teve um bazar para levantar fundos, para ajudar em questões lá da igreja. E alguns irmãos vieram e sentaram. Eu botei uma mesinha lá para poder ajudar, né? Sim, claro. Com prescrição, renovação de receita, etc. Fazendo ali um trabalho social. E alguns irmãos sentaram e eu pude conversar com eles, assim, extensamente, e explicar tudo isso que a gente está conversando aqui. E eles saírem com outra visão Sim. a respeito da cannabis, né? Então, o mercado me recebeu bem, né? Por eu já ter construído uma reputação ao longo desses anos. E eu acredito que eu tenho conseguido ajudar a desmistificar a cannabis não só no meio evangélico, mas também com os meus pacientes. Eu tenho muitos pacientes que eu acompanho ao longo desses 11 anos de profissão, né? Sim. Então foi bem recebido. Assim, eu me espantei até, Sim. sabe? Fiquei até admirado. Você imaginou que tivesse mais dureza? Eu achei que as pessoas iam ter mais bloqueio, sabe? Sim. E a curiosidade e o espanto e o fato de ter tido bons resultados, isso vai passando de boca em boca e as pessoas vão se comunicando e falando. A resposta terapêutica é o objetivo fim máximo sempre. Exatamente. Uma pergunta agora um pouco mais filosófica. Você acha que a cannabis medicinal deve estar onde você acha, você imagina que ela deva chegar? Eu acredito que ela vai evoluir rápido. Assim, a termos comerciais, tá? Alguns pesquisadores falam que a cannabis medicinal vai revolucionar a medicina da mesma forma que os antibióticos revolucionaram. Sim. Né? A gente sabe que na história os antibióticos foram um divisor de águas. Né? Muitas pessoas morriam de infecção. Sim. Né? Mortes evitáveis. Completamente evitáveis e pelo simples fato de se descobrir a penicilina, né? E depois isso é avançando e esses estudos salvou milhões, talvez bilhões de vidas. Provavelmente nós só estamos vivos por conta da penicilina. Exatamente. Exato. Sim. E eu acredito que a cannabis medicinal realmente tem o potencial de revolucionar a medicina em todas as áreas, seja na psiquiatria, na dermatologia, na neurologia, na ortopedia, enfim. Porque se eu fosse falar aqui de tudo que a cannabis tem de potencial benéfico para a saúde, a gente ia passar a noite 2 toda dias. aqui. A gente ia fazer um congresso. Sim, sabe? Sim. Mas assim, eu acredito que tem um potencial. A própria Anvisa caminha em direção a regulamentar e de uma forma que a gente tenha acesso a mais produtos, que depois venham os produtos de cosmético à base de cannabis, produtos que você não precise necessariamente de uma receita, né? E esse mercado vai explodir, né? Eu diria que a cannabis hoje é um oceano azul gelado, que poucas pessoas querem nadar nesse oceano, né? Mas esse oceano está ficando mais quentinho, está parecendo uma praia aí do Caribe, as pessoas estão começando a nadar ali, a tomar coragem, a tomar coragem, a admirar, a ter curiosidade, e eu acredito que vai haver um boom no mercado da medicina, no mercado dos cosméticos, no mercado da saúde em geral, com os produtos de cannabis. A aceitação é grande. É uma dúvida muito pertinente, eu recebo em consultório, eu acredito que quem está ouvindo a gente, quem está assistindo, enfim, tem, e é positivo também que você, que enfim, trabalha dessa forma, possa explicar para a gente. Como é que funciona essa prescrição? Você falou mais cedo de uma forma muito rápida, tanto o médico quanto o cirurgião dentista. Como é que funciona essa prescrição? E aí? O paciente chegou, você
tem a percepção de que ele tem a necessidade de tomar. Paciente 1. Paciente 2. Eu quero chegar na farmácia, doutor, e eu quero comprar esse negócio. Como é que funciona isso aí? Perfeito. Foi até interessante você ter puxado para esse tema, porque a gente acabou não terminando de falar sobre as vias de aquisição que tem a ver com a prescrição. Sim, sim. Né? Então, a gente tem a via de aquisição através das farmácias, de importação, e existe hoje as associações de pacientes. Sim, importante falar isso. Explica um pouquinho sobre essa associação. Vamos falar. Pessoal, isso é muito interessante, porque muita gente tem doença grave e precisou se aglutinar enquanto associação para poder acelerar o processo burocrático, porque a gente vive num país complicado. Perfeito. E tem gente que precisava de tratamento e não dava para esperar 2, 3, 5, 7, 10 anos até a coisa toda acontecer. A gente viveu pandemia e a pandemia foi mais ou menos isso. A gente precisou acelerar processos científicos, acadêmicos, para que pessoas pudessem ser salvas. Perfeito. E aí, vamos lá. Como é que funciona isso? Inclusive, eu quero agradecer a Associação dos Pacientes, que foram ferramenta fundamental para o avanço da cannabis medicinal no Brasil. Né? O que é que acontece? As associações de pacientes são grupos de pacientes ou de pais ou de filhos de pacientes que precisam fazer o uso da cannabis medicinal e até alguns anos atrás não era possível importar, né? E eles conseguiram um habeas corpus por via judicial para cultivar no Brasil e extrair a cannabis e produzir os seus próprios produtos para atender aqueles pacientes, aqueles familiares associados, né, a essa associação. Sim. Então, o objetivo final de toda associação é atender os seus associados. Sim. Tá? São pessoas que têm condições de saúde. Para que ele se associe, geralmente ele tem que vir já com a receita médica. Com relatório. Com relatório, exatamente. Existe uma certa, entre aspas, rigor. Burocracia, um rigor para que essa pessoa se associe. Checklist. Um checklistzinho. Sim. E se torna uma terceira via de acesso à cannabis medicinal. Então, vamos lá. A primeira qual é? Farmácia. Sim. Importação. Sim. E associação. Farmácia, como é que funciona? Na farmácia, a receita ela é uma receita ou de cor azul ou amarela, Sim. tá certo? Com essa, a depender da concentração do produto, vai ser a receita azul ou receita amarela. Certo. Prescrita por médicos ou dentistas. Certo. Tá certo? Uhum. Então, o profissional faz a receitinha, dá uma via branca que fica com o paciente, a receita azul ou amarela que fica na farmácia. Sim. Né? O paciente chegou, tem o produto? Tem. Os estoques acabam rápido, porque a Anvisa não permite que se faça um estoque muito grande dos produtos. Isso hoje é uma limitação. Claro. Tá? Mas isso é um processo, isso vai se aliviar com o passar do tempo. E acredito que deva ser um processo natural. Exatamente. Sim. Exatamente. E aí você chega, compra na farmácia. Compra, começa a usar imediatamente. Por prescrição Tá médica ou odontológica. Sim. Exatamente, e com acompanhamento desse profissional. O segundo ponto que você narrou aí. O segundo seria a importação, receita branca comum, Sim. Tá certo? Esse paciente, ele pega essa receita, entra no site gov.br, abre um pedido de autorização, de permissão da Anvisa para importar. Essa receita, ela tem que ser exclusiva do paciente, tá certo? Sim. A importação é feita em nome do paciente e o produto chega na casa do paciente. Certo. Tá? Então, é algo que, por exemplo, o paciente ele tem que ter esse registro da Anvisa para ele portar esse produto e tá andando por aí. Certo. Tá? Mas não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Sim. Tá certo? Antigamente, se levava até 3 meses para se conseguir uma autorização da Anvisa para importar os produtos. Sim. Hoje, em 5 minutos, ela está pronta. Ótimo. Tá muito rápido, talvez menos até. E está ficando cada vez mais automático, mais rápido esse processo, o que facilitou muito o processo de importação. De aquisição do paciente. E de aquisição. Qual é a desvantagem da importação? É que esse processo leva de 15 a 20 dias. Sim. Então, você prescreve. Aí, às vezes, o paciente tem alguma dificuldade no site de fazer. Existe muita gente que ainda não tem esse manejo tão fácil assim. Não entende muito bem, né, como funciona a informática. Assim. Exatamente. Isso acaba sendo um limitador, mas, em geral, tem muita gente que ajuda esses pacientes e consegue lá orientar os próprios representantes, porque essa venda é feita através de representantes. Tá? Então, quando eu prescrevo o meu produto importado para algum paciente, eu dou para ele o contato do representante, dou o contato do paciente com o consentimento, né? Claro. E aí o representante entra em contato e realiza a venda.
Essa seria a da importação. Essa é a da importação. Sim. Tá? Então, o representante faz o registro dele, tudo direitinho, o produto sai dos Estados Unidos ou da Europa, de onde quer que seja, e chega na casa do paciente. Tá? Leva em torno de 20 dias. E a terceira via, que seria das associações, também é receita branca, Sim. tá certo? A Anvisa não versa em nada sobre as associações, tá certo? Todo o funcionamento da associação é por uma autorização judicial, mas eles têm, sim, como você falou, seu checklist, faz a receita e coloca o paciente em contato com a associação, o paciente se associa, sim, e a partir daí ele pode comprar o produto de cannabis dele. Certo. Do ponto de vista médico em si, como é que você tem percebido essa alavanca dessa medicação que está vindo? Como é que você tem percebido todo o resto da medicina? Você sofre algum tipo de dificuldade de aceitação? Alguns colegas têm alguma dificuldade que você dê sequência ao seu pensamento, à sua forma de tratar pessoas, porque você tem a sua forma, a sua maneira, e você tem os seus resultados, a sua taxa de eficácia. Sim. Todo mundo tem que ter, claro. Sim. Como é que você enxerga assim, a visão dos outros colegas para com a prescrição da cannabis medicinal? Sim. Existe ainda, infelizmente, um preconceito ainda no meio médico, sim, tá certo? Com algumas especialidades, com alguns médicos que são assim, mais pé atrás. Sim. E, infelizmente, a gente ainda ouve assim, dos pacientes: doutor, meu outro médico, por exemplo, eu faço uma receita e falo assim: não, converse com o seu outro médico que te acompanha, seja um cardiologista, um neurologista, e o retorno é assim: não, doutor, meu médico disse que não acredita nisso, que isso não funciona e não me autorizou a utilizar. E aí eu respeito. Claro. Eu respeito, a gente precisa respeitar, né, o posicionamento de todos os profissionais, mas a gente percebe que ainda existe um preconceito mesmo. Sim. Assim, do paciente vir: meu médico disse que isso não funciona. Né, que não tem estudo científico suficiente. Olha isso, cara, isso me mata. Dizer que não tem estudo científico... estudado tanto, né? Existe uma plataforma chamada Cannakis, que é como se fosse o up-to-date da cannabis. Sim. São centenas de milhares de artigos produzidos ao longo dos últimos anos. E nos últimos 3 anos, a quantidade de artigos que estão para serem concluídos, os estudos, sabe? Prospectivo, randomizado, sim, duplo cego, sim, de qualidade, estudos robustos. Sim. Cara, é incrível. Um médico chegar e dizer que não tem estudo científico suficiente é uma desinformação. É uma desinformação. Sabe? Que ele traz para o paciente. Infelizmente. Infelizmente. Então, assim, não é a maioria, tá certo? Sim. Mas ainda existe, sim, alguns profissionais que ainda têm um certo preconceito. Doutor, é o seguinte, eu quero comprar na farmácia esse remédio. O paciente pode chegar hoje e comprar na farmácia sem avaliação médica, sem avaliação do cirurgião dentista? Como é que funciona isso? Se ele conseguir clandestinamente uma receita, ele vai conseguir comprar. Certo, mas, assim, isso aí é um risco, tá certo? Eu costumo levar mais ou menos 1 hora na minha consulta, sim, com um paciente que quer fazer uso da cannabis medicinal. Sim. Por quê? Porque eu preciso avaliar como é que está o organismo dele, quais são os medicamentos que ele usa, se vai ter interação medicamentosa ou não, quais são as contraindicações formais, sim, se é uma mulher, se ela está gestante, se ela não está, se ela quer engravidar, sim, né, se ela está amamentando. Sim. Então, assim, existem alguns fatores a serem analisados. Por exemplo, um paciente que tem habilitação tipo D, dirige caminhão, passa por teste toxicológico, existe um cuidado especial com essa pessoa. Sim, eu não posso prescrever qualquer produto. Sim, né? Sendo cannabis medicinal ou não. Exatamente. Então existem, por exemplo, os produtos isolados que você citou, né? Por exemplo, de todos os terpenos, flavonoides e centenas de fitocannabinoides, eu pego apenas o canabidiol e coloco no vidrinho. Isso é um produto isolado. Ou então eu coloco o canabidiol com o canabinol. Sim. Isso ainda é um produto isolado. Eu peguei 2 moléculas de todo um arsenal, né? Um arsenal de moléculas. A gente costuma dizer que a cannabis é uma farmácia dentro de uma planta. Sim. Né? Então, de todas aquelas moléculas que estão na planta, eu tiro 1 ou 2 e coloco no vidrinho. Isso é um produto isolado. E existem alguns produtos isolados que o paciente que passa por um teste toxicológico ele pode usar com segurança, sim, com tranquilidade. Existem os produtos que são ricos em CBD, que é o canabidiol. Existem os produtos ricos em THC ou ricos em CBG, que é o canabigerol, canabinol, enfim. Ou seja, ele tem tudo que tem na planta, tá? Mas ele tem mais riqueza de um determinado fitocannabinoide. E existem os produtos que a gente chama de broad spectrum, tá? Os isolados, broad spectrum e full spectrum. Full spectrum é o que tem tudo que tem na planta. Sim. E o broad spectrum, ele tem tudo que tem na planta, menos o THC. Então, em alguns casos, pacientes que passam por doping ou teste toxicológico, até consegue usar o broad spectrum porque tirou o THC, sim, que é a molécula psicoativa, que pode trazer, enfim, os efeitos ruins, digamos assim, negativos, que são dose dependente.
Então, assim, é preciso fazer uma análise complexa. Existem Claro. centenas de produtos. Individualizada, humanizada. Existem milhares de produtos e existem centenas de empresas que importam. Sim. Existem dezenas de empresas que vendem nas farmácias. Sim. E não é simplesmente você chegar a fazer uma receita qualquer e entregar para o paciente. Certo. Né? Você trouxe uma dúvida muito oportuna. Doutor, sou mulher, posso tomar enquanto grávida? Posso tomar se estou pensando, de repente, em passar pelo período gravídico? Estou no meu planejamento familiar. Ou não tenho planejamento familiar, mas procuro ter minha relação com meu parceiro e não me protejo. E aí, como funciona? Pode, não pode? É arriscado, não é? Então, a gente sempre pergunta para pacientes mulheres se ela está grávida ou se ela pretende engravidar. Né? E nesse caso, aí você já entrou numa série um pouco mais complexa, né? Ela não se protege. Sim, claro. E ela tem o risco de engravidar. A gente não recomenda o uso. Por quê? Porque existem estudos em mulheres grávidas que fizeram uso fumado da cannabis, tá Sim. certo? Que trouxeram consequências deletérias para o feto. Certo. Por favor, repita novamente, que isso é importante. Tá, então existem estudos da cannabis fumada. Sim. Não é da cannabis medicinal como a gente conhece, do óleo de cannabis ou das jujubas, enfim. Do uso fumado da cannabis durante a gestação, que trouxeram, sim, efeitos deletérios para o bebê, para o feto. Sim. Tá? Não existem estudos com a cannabis medicinal da forma como nós conhecemos, porque não é ético fazer estudo, fazer essa pesquisa. Poderia se avaliar, sim, fazer relato de caso de pessoa que não sabia que estava grávida, estava usando cannabis medicinal. Interferiu ou não interferiu? Sim. Tá? Mas um estudo, ainda bem que é assim, já não é mais proferido. Porque até a década de 30, Sim. 40 poderia. Perfeito. Ainda bem que o Comitê de Ética em Pesquisa passou a existir. Sim. Pessoal, hoje a gente não pode fazer mais nenhum tipo de estudo em mulheres grávidas e em fetos. É claro. Perfeito. E aí, assim, o que é que a gente observa? É que pode-se fazer uma análise retrospectiva de quem usou acidentalmente, Sim. não sabia que estava gestante e fez uso. E aí, qual foi o desfecho dessa gestação? Né? Então, assim, nós não recomendamos já, porque o CBD, o THC, ele vai passar para o bebê, né? Passa pela placenta. Então, a gente não recomenda mulheres que estão amamentando, mulheres que estão grávidas. A gente prefere não prescrever. Sim. Tá certo? Outra dúvida, como é essa prescrição de cannabis medicinal para melhor idade? Como é que você vivencia esse seu terreno aí? Porque prejuízo cognitivo, mal de Alzheimer, doença de Parkinson, enfim, são situações que geralmente trazem um desfecho desfavorável com o passar do tempo. Perfeito. São doenças que vão levando a degenerativa, esse esvaziamento cognitivo, um prejuízo cada vez maior, e aí o indivíduo se vê numa condição cada vez mais dependente, cada vez mais em necessidade de vigilância contínua. Perfeito. Como é que é essa sua vivência da cannabis medicinal para essa melhor idade? Perfeito. Até é interessante a gente desmistificar aqui um ponto, que é o seguinte, você não vai fazer um retrocesso da doença, do Alzheimer, do Parkinson, você não vai conseguir desfazer o que já foi avançado da doença, tá certo? Sim. Mas você consegue trazer muitos benefícios para o paciente, por exemplo, em termos de contratura muscular, de você melhorar o movimento dele, de você melhorar o sono desses pacientes, de você diminuir a irritabilidade. Sim. A gente sabe que o paciente mudança com de Alzheimer comportamento. tem uma mudança de comportamento, ele se torna mais irritado, em algum momento ele pode se tornar agressivo. Sim. Né? E a cannabis medicinal é um santo remédio para isso. Tá? Os pacientes melhoram demais, conseguem ficar mais tranquilos, mais calmos, os cuidadores sofrem menos e conseguem perceber essa melhora. Né? É um excelente tratamento também para os pacientes que não têm essas doenças neurodegenerativas, mas que são idosos. Sim. Por quê? Porque ela tem uma baixa interação medicamentosa. Tá? Em alguns pacientes, se bem controladinho e bem acompanhado, você tem até uma melhora do controle da pressão arterial, da glicemia, entende? Do glaucoma. Sim. Pacientes que você tinha dificuldade de controlar essas enfermidades. E que a inflamação traz um desajuste da homeostase. Sim. Exatamente. É claro que você tem que ficar de olho, porque às vezes melhora tanto essa pressão que ela até acaba caindo demais. Por conta do uso do antipertensivo, e aí você tem que regular um pouquinho mais o uso dos antipertensivos ou hipoglicemiantes orais, enfim, da insulina. Mas, assim, é um excelente tratamento para o paciente, para o público idoso, tá? Pela sua segurança, certo? E pela sua eficácia. Sim. Então, é um público que responde muito bem, Jader. Sim. Melhora demais. Inclusive, na parte cognitiva, não que ele ganhe cognição, mas você
para de progredir, você freia exatamente Desacelera. essa neurodegeneração. Sim. Entende? E a cannabis ela tem uma função neuroprotetora importante. Sim. Ele é neuroprotetor. Ela tem essa capacidade. Certo. Rafa, esse assunto é tão interessante que eu estava hoje ministrando aula para os internos de medicina e a aluna me perguntou: professor, você vai levar quem lá no podcast? Pessoal, de novo, hein? Siga, compartilha, curta, comente. Mente Aberta Podcast, Dr. Jader Ferraz, hoje com o Dr. Rafael Lins. Tenho uma enorme gratidão de recebê-lo para a gente levar esse papo muito oportuno. Vamos falar mais Prazer, vezes. Que isso, eu que agradeço. Somos nós que agradecemos. Essa aluna me trouxe a seguinte dúvida: professor, que dia vai lançar esse negócio? É muito interessante. De que forma a gente prescreve? Como é que a gente vivencia isso? Então, o assunto cannabis medicinal é muito interessante. Eu queria, Rafa, dar esse momento para a gente poder encontrar você. Como é que eu encontro? Como é que eu marco uma consulta? Pessoal, como é que eu marco uma consulta com o Dr. Rafael Lins? E aí, como é? Perfeito. Hoje eu atendo assim em vários lugares, tá? Mas para a consulta especificamente de cannabis medicinal, eu só faço tratamento particular, tá? E aí eu vou deixar aqui o número do meu WhatsApp. Claro. A gente pode colocar aqui depois na tela, faz Sim. uma ediçãozinha e coloca aqui o número, o contato. Mas assim, por que minha consulta hoje para prescrição de cannabis medicinal, ela precisa ser particular, não pode ser pelo plano? Porque hoje a consulta pelo plano, ela demanda uma certa agilidade, porque Sim. você tem uma quantidade de pacientes ali para atender, você precisa atender todo mundo quer ficar satisfeito, todo mundo quer ficar sem dor, mas eu preciso de no mínimo 1 hora com o paciente. Sim. E às vezes no consultório, onde você tem 3, 4, 5 pacientes fazendo bloqueio venoso, aguardando para fazer acupuntura, eu chego às vezes a ficar com 6, 7 pacientes ao mesmo tempo. Claro. Dentro ali do a ambulatório. A especificidade da especialidade. Exatamente. Na dentro minha do área ambulatório. eu não consigo, na sua é necessário. É viável, é Sim. importante e é necessário. Sim. Né? Então eu coloco um paciente aqui para fazer acupuntura, enquanto isso eu tenho mais 2, 3 ali fazendo um bloqueio anestésico por via venosa e eu vou tocando aqui o serviço, eu não tenho condições de parar e ficar 1 hora com uma pessoa só. Sim. Entende? Sim. É a especificidade do serviço. Exatamente. Então, assim, hoje eu faço a consulta especialmente assim, por via online, telemedicina, né? Porque é o que me permite ter um conforto no atendimento e me permite oferecer para o paciente também um conforto dele estar em casa, aquela comodidade de poder acessar através do celular e a gente poder conversar, não ter que perder aquele tempo no trânsito, enfim. Sim. Facilitou muito a telemedicina. Sim. Né? Em outro canto, a gente acha também Instagram, algum local assim? Encontra, Dr. Rafael Lins, @Dr. Rafael Lins, né, no Instagram. Eu tenho meu LinkedIn, que eu estou me organizando aí com minha equipe para poder movimentar, estruturar ele, claro. Movimentar ele, né? Sim. Tô assim, querendo também, ensaiando aí entrar pro TikTok. Sim. Mas assim, a princípio no Instagram é o meu melhor momento e o meu site também. Certo. E qual é o site? drrafaelins.com.br. Então, pessoal, vou pedir novamente pela 3ª vez, siga, comente, curta, compartilha. Dr. Rafael Lins. Como exatamente. Tá assim? O Perfeito. Lins com L-I-N-S. Lins, Rafael Aí Lins. a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Sim, claro. A gente deixa aí pro pessoal poder acessar. Para poder acessar, tirar dúvida, perguntar, comentar. Exatamente. Claro. A gente está à disposição. Rafa, eu queria lhe agradecer, cara. Muito obrigado. Sou eu que tenho que te agradecer, Jada. Que papo bom, cara. Que cara maravilhoso. Gente, eu tô hoje maravilhado porque eu tenho 20 anos de relação. Exatamente. A gente não se vê todo dia, a gente não se encontra toda hora. Passamos alguns anos sem se encontrar fisicamente, mas o sentimento é genuíno de carinho, de amor, de afeto. Perfeito. Porque a gente vê quem a gente gosta crescendo. Quando a gente se vê, parece que nunca deixou de se ver, né? Exatamente. Parece que a gente se vê toda semana. Isso. E eu queria te agradecer porque esse assunto é um assunto muito delicado. Uhum. A medicina, ela tá diante de um dilema. Eu preciso dar sequência ao cientificismo, ao academicismo, Perfeito. porque isso é inegável. E é necessário, né? Importante porque eu preciso ter um arsenal terapêutico cada vez mais amplo. Eu preciso levar tratamento para as pessoas. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo. Uhum. Eu sinto que isso pode não funcionar tão bem. Será que, de fato, vai trazer resposta ou não? Quem é que clareia isso pra gente? Conhecimento. Uhum. E isso você tem de sobra. É visível como você se debruça em relação a isso. Só o conhecimento liberta. Com certeza. E isso é muito viável. Futuramente, provavelmente, Rafa vai ter alguns outros produtos também e a gente vai trazer um bate-bola em relação a isso. Perfeito. Mas eu queria novamente agradecer. Agradecer, te parabenizar pela sua clareza, pela sua lucidez, pelo seu entendimento de mercado. Quando o paciente precisa de nós, isso é um sacerdócio. A gente precisa ir além
do que a medicina nos oferece. É verdade. E muitas vezes esse além é ser disruptivo. Quantas e quantas pessoas foram salvas por conta dessa decisão de ir além do conhecimento acadêmico, digamos assim, ortodoxo. Perfeito. Então, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, mano. Muito obrigado pelas felicitações. Eu te confesso que fazer esse podcast está sendo algo muito, muito positivo também para a gente. Que legal. Eu nunca imaginei na minha vida que a gente ia ter momentos tão agregadores e tão oportunos. A gente precisa esclarecer para as pessoas. Então, Mente Aberta, o podcast Mente Aberta, pessoal, do Dr. Jader Ferraz, é para a gente esclarecer, falar de saúde. E não só saúde mental, como a gente falou anteriormente. A gente vai falar de saúde como um todo. Nós vamos trazer colegas médicos, nós vamos trazer colegas de outras categorias, vamos trazer colegas de outras profissões, vamos trazer familiares, vamos trazer pacientes, vamos falar de saúde humana. O que importa para a gente é sempre um convidado que vai trazer muita informação e uma boa saúde. Maravilha. Rafa, mais uma Perfeito. vez, muito obrigado. Perfeito, Que Deus amigo. continue nos abençoando, que a Amém. gente comunga da mesma Amém. ideia, Amém. que você possa continuar florescendo cada vez mais. Amém. E se eu puder deixar aqui uma mensagem para o Por pessoal, favor, assim, ó, claro. se abra. Você, paciente, você, colega médico, né, se abra para conhecer, para estudar, para entender. Né? Tenta tirar um pouquinho esse preconceito com relação ao cannabis medicinal. Né? Se a gente ficar fechado e a gente criar preconceitos e prejuízos, né? Criar um juízo antes de ter o conhecimento, a gente só tem a perder. Né? Então, é claro, existem coisas ruins nesse mundo, mas a gente precisa ler sobre elas, estudar, entender e reter o que é bom. Né? E a cannabis medicinal tem muito a oferecer para você como paciente, para você como colega médico. Né? Eu quero fomentar isso. Né? Eu quero ajudar os colegas médicos a entrarem nesse ramo. Se Deus quiser, futuramente eu vou lançar um curso também para ensinar médicos, dentistas a prescrever a cannabis medicinal. A gente tem projetos, claro. A gente bate nosso papo, né, Jada? Sem dúvidas. A gente vai fazer muita coisa boa aí pela frente. Então, assim, abra o coração, vamos lá estudar, vamos mergulhar, vamos entender. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tem muita coisa boa. Exatamente. Com certeza. Obrigado, Jada. Obrigado, Rafa. Prazer muito grande estar aqui contigo. Obrigado.